bem com vocês? Como que vocês estão? Não é novidade para vocês que me acompanham que a reforma tributária vai chegar em 2027 com os dois pés na porta. E eu quero te mostrar na prática, de forma bem tranquila, de forma bem objetiva, como a principal ferramenta que nasce com a reforma tributária aqui no Brasil vai impactar o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é algo que você está bem acostumado a lidar aí nos seus negócios. Então, eu vou trazer para você como o Split Payments, que é essa ferramenta nova que a gente observa o nascimento aqui no Brasil, como ele vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa. E a partir desse exemplo que eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir perceber que você não pode deixar para depois o seu planejamento, o seu estudo tributário em relação à reforma do consumo, tá? O planejamento precisa iniciar agora, no mínimo o estudo do seu contexto empresarial, do seu contexto de negócio, para você conseguir se posicionar quando a reforma tributária estiver vigente. Então, sem mais delongas, já vamos para o vídeo de forma prática e de forma objetiva. E é aqui que a gente observa o nascimento do Split Payment como uma ferramenta que vai te permitir agilizar esse processo de extinção do débito. Por quê? Como eu mostrei aqui nesse fluxo bem tranquilo, está bem simplificado, de um incorporador de incorporação imobiliária nesse exemplo, tá? Vamos supor que esse incorporador, ele comprou 100 mil reais em materiais de construção. 100 mil reais é o valor só do material. Agora, com a reforma tributária, o imposto é pago por fora. Então, numa alíquota de 28%, tá? Uma alíquota simulada, estimada, de 28% sobre esses 100 mil, então o incorporador ele teria que pagar para o fornecedor 100 mil reais dos materiais e 28 mil reais de IBS e de CBS, dado que o imposto é cobrado por fora. E onde que entra o split payment nessa brincadeira? O incorporador, no lugar dele mandar os 128 mil reais para que o fornecedor, no momento posterior, ele pague essa guia de IBS e de CBS, ele vai ter a opção de vincular esse documento fiscal que eu mencionei para vocês dentro da instituição financeira onde vai ser feito o pagamento com a efetiva transferência financeira. Então, o banco responsável pelo pagamento ele vai fazer a conexão desses dois itens, da documentação fiscal e da transferência bancária. Uma vez que o banco ele conseguiu fazer essa instituição do documento e da transferência, ele vai fazer essa divisão, esse split, que é o termo que a legislação acaba usando, né? Então, os 28 mil reais, que é o valor do tributo da operação, o banco ele não manda para o fornecedor, ele manda direto para a Receita Federal ou para o comitê gestor do IBS. E aí, nesse sentido, o fornecedor ele vai acabar recebendo somente o líquido da operação, que é só o valor do material que ele cobrou do incorporador. Então, em termos bem práticos, esse é o split payment, essa divisão de pagamentos que a instituição financeira ela vai fazer no momento da transferência bancária. Só que para além dessa questão do crédito que você vai ter de forma mais ágil utilizando o split payment, existe uma questão de impacto, como eu falei, no seu fluxo financeiro, tá? Você como adquirente, você como fornecedor. Você vai ter um impacto direto na sua operação dentro do seu fluxo de caixa. E para te explicar esses impactos, eu vou te mostrar um fluxo de caixa que eu simulei aqui dentro de um Excel. Vamos lá. Eu estou aqui com uma empresa que eu simulei, tá? É uma empresa que vai fazer compra e venda de mercadorias sempre B2B, então ela está no meio de uma cadeia produtiva, ela compra de uma pessoa jurídica e é contribuinte de IBS e de CBS também, tá? Nessa simulação. E ela também vende para uma pessoa jurídica que também é contribuinte de IBS e de CBS. Então, bora lá. Essa empresa, a empresa X, no seu fluxo de caixa, ela apresentou um saldo inicial de 100 mil reais. Basicamente, um fluxo de caixa ele é composto de entradas e saídas. Então, você, como fornecedor de mercadorias para outras pessoas jurídicas,
você pode estar exposto ao split payment ou não. Se as suas operações de recebimento não forem realizadas por intermédio desse split payment, você vai receber tanto o valor da mercadoria, como eu mostrei naquele fluxo, quanto o valor de IBS de CBS. Então aqui, numa simulação de uma venda de R$ 10.000 em mercadorias, você tem o imposto cobrado por fora. Então é o seu cliente que é responsável por te pagar o valor do imposto, ou fazer o split payment e pagar esse valor direto para o fisco. Nesse cenário, onde você não tem o split payment nessa operação, o cliente te paga tanto o valor da mercadoria quanto o valor do tributo. Então, por exemplo, numa venda de R$ 10.000, numa alíquota de 28%, você recebe tanto os R$ 10.000 quanto os 2.800, que é o valor do tributo. Esse valor você retém ele no seu caixa, você recebe esse valor financeiramente e provavelmente no próximo mês somente que você pagaria o valor do tributo devido. Agora, em relação às suas saídas, aos seus insumos, tanto de custos como de despesas, independe a forma de pagamento que você realizar, tanto você utilizando o split payment ou não, porque ambas as formas você vai ter que pagar o valor do imposto. Só que se não tiver split payment, você vai mandar o valor da mercadoria direto para o fornecedor. Aí você vai ter que ter essa conversa com seu fornecedor para que ele pague o valor de IBS, de CBS dessa operação de compra sua, para que ele libere esse valor como crédito para você na sua apuração. Mas se você utilizar o split payment, ainda assim você vai pagar o valor de IBS, de CBS aqui na aquisição, mas você vai ter esse crédito liberado de forma mais célere. Mas tendo split payment ou não, você vai ser responsável pelo pagamento desse tributo na compra da sua mercadoria que você vai revender. Uma vez que virou o mês, você conseguiu apurar o que você tem de créditos e o que você tem de débitos, então você pagaria somente o residual. Você apura os seus débitos das suas saídas, das suas vendas. Nesse caso aqui, nesse exemplo, deu 16.800 e você apura os seus créditos que estão liberados. Nesse exemplo aqui, vamos supor que todos os créditos foram extintos, né, os débitos da operação de aquisição, eles foram extintos, então você pode utilizar todos os valores. Então aqui a gente teria R$ 5.040 a títulos de créditos para você abater dos seus débitos. E aí você recolheria somente o valor residual, que nesse caso seria de 11.760. Então, em um cenário onde não há split payment nos seus recebimentos, você recebe tanto o valor da operação quanto o valor do tributo. Nas suas saídas, você paga o tributo de qualquer forma. No mês subsequente, você realiza o recolhimento do saldo de IBS e CBS que você apurar neste mês. O grande ponto que você precisa, você empresário, você precisa prestar muita atenção e tomar muito cuidado é quando o seu contexto operacional envolver split payment no recebimento. Eu te explico o porquê disso. Você precisa prestar muita atenção nessa explicação. Se você vai receber as vendas das suas mercadorias via split payment, então você não vai receber o valor do tributo na sua conta. Esse débito vai ser quitado automaticamente e esse valor vai ser enviado para o fisco, vai ser enviado para a Receita Federal, vai ser enviado para o Comitê Gestor de IBS. Você vai receber somente o líquido dessa operação. Então, no lugar de receber 12.800 por venda, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, você vai receber somente os 10.000. E qual é o maior impacto disso? Por mais que você não receba o valor do imposto nesse cenário aqui, nas suas aquisições, nas suas compras de mercadorias, nas contratações de serviços, tiverem a cobrança de IBS, de CBS destacado na nota fiscal, você vai pagar da mesma forma. Então, esse cenário onde você recebe via split payment e paga os seus insumos, os seus custos com o imposto, você vai ter um fluxo de caixa menor, você vai ter um impacto negativo
no seu fluxo de caixa, porque você está recebendo um valor menor. Esse valor aqui de tributo que antes você cobrava por dentro, antes da reforma tributária, e agora você cobrando por fora ainda vai ter a possibilidade de já quitar esse valor sem nem chegar na sua conta, é um valor que você poderia estar utilizando, por exemplo, como capital de giro na sua empresa, financiando contratações, financiando aquisição de mercadorias ou até mesmo realizando o pagamento do salário dos seus empregados, salários, benefícios que você poderia estar pagando com esse dinheiro que você recebe do tributo que, a partir da reforma tributária, você pode não receber mais. Então, você podia usar esse dinheiro como um financiamento, como um capital de giro, porque você só precisava pagar o imposto devido efetivamente no mês subsequente, no próximo mês. Agora não. Agora o seu tributo ele pode ser quitado no momento do recebimento e você vai ter esse impacto direto no seu fluxo de caixa, porque você não vai receber mais o valor desse tributo. Só para exemplificar essa operação que eu estou simulando aqui com vocês, veja que quando não há split payment na operação de recebimento dessas vendas, essa empresa ela gera um fluxo de caixa positivo de R$ 42.000. Mas quando ela não recebe o valor do tributo porque tem esse split, a geração de caixa dessa empresa já cai de 42 para R$ 37.000. Agora coloca isso numa operação de larga escala, numa operação de milhões de unidades, de milhões de reais sendo negociados para você perceber o efeito do split payment dentro do seu fluxo de caixa. Essa empresa aqui, por exemplo, se ela precisasse de um fluxo de caixa de 42 mil para funcionar na régua ali, na unha, se R$ 1.000 a menos fizesse falta, né, gerasse um prejuízo para essa empresa, muito provavelmente nesse cenário aqui, ela precisaria de um capital de giro, ela precisaria de um aporte de recursos de terceiros ou de sócios que teriam que tirar do bolso esse dinheiro para complementar o fluxo de caixa, ou teria que tomar um crédito de uma instituição financeira, pegar dinheiro com o banco. Então, onde que eu quero chegar no fim das contas com toda essa explicação, com toda essa demonstração? Primeiro, você precisa começar a se planejar para a reforma tributária hoje, tá? Se você deixar para se planejar quando tudo estiver rodando, lá em 2027, por exemplo, você corre esse risco que eu te mostrei de ter um fluxo de caixa defasado, um fluxo de caixa menor do que o esperado, e aí você vai ter que recorrer a capital de giro, aí talvez os bancos, nesse momento, no momento em que você precise, eles não estejam dispostos a te oferecer uma taxa mais atrativa, aí no fim das contas você cai numa captação com um custo muito alto, e isso é prejudicial para a sua empresa. Então, por isso que você precisa se planejar hoje para a reforma tributária que já está para começar. Para além dessa questão do estudo que você precisa começar hoje, é fato, na minha visão, que a reforma tributária, para além de ser uma forma que vai alterar o modus operandi da apuração de tributos, vai ser uma reforma que vai impactar diretamente o seu bolso, o seu fluxo de caixa. Você percebeu que este é só um detalhe, tá, que eu trouxe aqui para vocês, de como a reforma tributária ela pode impactar fluxos de caixa de empresas do dia a dia, empresas de comércio, empresas de serviço, isso vai impactar todas as empresas. Então, com isso, você, empresário que está neste contexto, você tem que ter a noção de que esse é um trabalho em que o contador ele não vai conseguir fazer sozinho. Você percebeu que é o seu fluxo de caixa que está em jogo, tá? Não é só a forma de apurar tributo, é a forma como que isso afeta o seu fluxo de caixa. E ninguém melhor do que você, né, você é empresário, dono da empresa, da incorporadora, da construtora, para dizer quais são as características do seu fluxo de caixa, como ele se comporta hoje. Então, você é peça fundamental nesse planejamento estratégico pensando em reforma tributária. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo ele está interessante para você. Agora eu decidi trazer mais exemplos práticos
de pontos específicos da reforma tributária que vão impactar diretamente as nossas vidas tributárias, mas principalmente as nossas vidas financeiras. Eu vou trazer mais vídeos nesse formato para você conseguir entender de forma prática, de forma bem objetiva. Se inscreve no canal aqui para você não perder os próximos vídeos sobre reforma tributária, sobre construção civil. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e valeu!